O governador do estado era, então, o governador Almir Gabriel, né? E o governador Almir Gabriel estava nesse negócio de... Ele começou o governo dele e já tinha, assim, um ensaio desse negócio de invadirem terras, invadirem fazendas e tudo mais, né? E as pessoas pediam a proteção da justiça, a justiça não dava liminar para desocupar, e era uma confusão, começou a acirrar, então, os ânimos entre os invasores de terra e a PM, que, vez por outra, era chamada, mas para evitar maiores abusividades. Então, o pessoal do Sem Terra exigiu do governo que queriam cestas básicas de alimentação, ou alimentos, né? E foi um caminhão daqui de Belém com arroz, feijão, farinha, sei lá o que e tal, para ser entregue no local lá dos Sem Terra. Quando o caminhão chegou lá com os PM levando esses mantimentos e tal, aí o chefe dos PM disse para eles carregarem os mantimentos. Em vez de os Sem Terra carregarem no caminhão lá para dentro, foram os PM que foram carregar. E aí, nessa hora, o pessoal Sem Terra fez aquele célebre corredor polonês e xingavam os guardas lá, carrega, filha dessa, filha daquela, não sei o que e tal, xingavam e tal. E os caras foram se submetendo a isso e se aborrecendo. Então, os nervos ficaram mais acirrados ainda, mais à flor da pele ainda e tal. Bem, ficou esse senão lá. De Marabá para Parauapebas, tem a rodovia que vai, em determinado trecho dela, tem a curva do S, que a curva faz um S lá. E então, os Sem Terras, não sei por qualquer motivo, resolveram fechar a estrada, né? Fecharam lá e tudo mais, e eles estavam com facão, com foice, com espingarda, com esse negócio todo lá. Ninguém passava de Marabá para Paraupeba ou de Paraupeba para Marabá, porque eles não deixavam passar. Era muita gente, eram centenas de pessoas lá. E os Sem Terra sempre usavam da seguinte tática, por exemplo, se a PM ia ao encontro deles, eles botavam primeiro crianças e mulheres na frente, para depois os caras ficarem atrás. Ou seja, para você chegar nos homens, você tinha que passar por crianças e mulheres, né? Então, a verdade é que, na véspera do acontecimento lá, que morreram 11 pessoas, o governador Almir Gabriel determinou que a rodovia lá fosse desimpedida. Então, o comandante-geral da PM, recebendo ordem do secretário de Segurança, ligou para o comandante do batalhão de Marabá, dizendo para ele para seguir para lá e desobstruir a estrada. Acontece que essa ordem chegou por volta das 3 horas da tarde. E a guarnição de Marabá já tinha sido dispensada ao meio-dia. Então ele disse que até mandar buscar esses caras em casa, tal, ia chegar às 6 horas da tarde, para um conflito desse à noite, ia dar problema. Aí ele começou a procrastinar. Mas no outro dia de manhã, veio o telefonema do comandante-geral para o comandante de Marabá, mais ou menos 9 horas da manhã, dizendo, olha, para tu ir lá, a ordem do governador e desobstruir a estrada e tudo mais. E o comandante de Marabá disse, olha, acontece que eu não tenho arma para esse tipo de situação, para conflitos assim com pessoas. O que eu tenho é metralhadora, pistola e revólver, né? Quando hoje, nós sabemos, né, tem essas balas de borracha, não sei o quê, e joga aquela granada que só faz efeito moral e tal. Então, naquela época não tinha nada em Marabá. Aí o comandante daqui de Belém disse para ele, olha, te vira, é a ordem do governador. Aí então o comandante lá de Marabá reuniu a tropa, né, e disse, olha pessoal, nós vamos sair para uma missão assim, é uma missão muito perigosa e tal, vocês tenham cautela, a gente vai tentar levar isso com a barriga, desobstruir, mas no papo, na conversa, aquele negócio todo. E foram para lá. Veio a ordem também para que o comandante de Paraupebas fosse para o local e tentasse desobstruir. Ou seja, ia de Marabá para Paraupeba e de Paraupeba para Marabá. E o centro da confusão, onde era? Na curva do S.
Então, quando chegaram na curva do S, quando chegaram os soldados na curva do S, soldado de Marabá, aí foi atravessado na pista um caminhão. E os guardas passaram no caminhão e foram em direção ao pessoal, para querer levar o papo. Aí, então, começou, os caras vieram de lá com algazarra e tudo mais, tinha foice e facão, e faca e espingarda, que foram exibidas no julgamento, porque arma daquele tipo não é usada pelas Forças Armadas, espingarda, aquela que eles chamam por fora, que tem ainda o cão, né, batendo. E foi o Deus nos acuda, ninguém segurou. E a tropa veio recuando. Quando chegou aqui no caminhão, aí não deu mais para recuar, aí foi o jeito, então, se defender. E aí saiu aquele alarido todo, que foi um massacre de Adorado Carajás, aquele negócio, eita, tal. E nesse dia mesmo, o comandante lá me telefonou, né? Ele dizendo que queria o meu apoio, advocatício e tudo mais, tal, me comprometi e tal. Aí, depois aí eu fui me inteirar do caso. Bem, competência. Um caso deste, né, como era praticado por militar, em momento de serviço militar, praticado com armas militares, então a competência para processar e julgar os acusados, né, era competência da Justiça Militar Estadual, na Auditoria Militar Estadual, né? Acontece que, temendo que houvesse um corporativismo lá da Justiça, né, então o Hélio Bicudo conseguiu, né, uma medida urgente na Câmara dos Deputados, no Senado, modificar lá, para que os crimes que fossem desta competência, dolosos contra a vida, teriam que migrar para a Justiça Comum. E aí, então, que foi para a Justiça Comum. Foi aí, então, que teve essa mudança. Essa mudança foi derivada por esse fator específico. Foi justamente aí. Então, aí já percebia, né, que estava tendo politicagem pelo meio e tudo mais, querendo amansar, aquela coisa toda. Foi mandado para a Justiça Comum para processar e julgar os acusados, né? A lei retroagiu, então. Nesse caso, retroagiu para prejudicar, teoricamente, vamos dizer assim. O presidente do tribunal, que era o Romão Amoedo, que, veja bem, Eldorado dos Carajás, tá? Tem uma comarca com juiz na comarca, né? Então, o juiz de lá deveria processar e julgar os acusados. Seria o competente judicial, né? Foi o competente. E o desembargador, presidente do tribunal, o Romão Amoedo, então, nomeou um juiz da capital para ir para a comarca de Eldorado dos Carajás para instruir o processo. Ou seja, já violentou aí o princípio do juiz natural. Exato. Né? Eu iria perguntar sobre isso, né? Entendeu? Então, mas aí a gente observava que era uma avidez para acelerar o processo de qualquer forma. Era um ânimo para condenar, né? Querer condenar. Ânimos de condenar. Eles já tinham definido que eles eram culpados e queria criar um mecanismo processual para... É aquele caso, né? A pessoa já entra condenado... Ele só estava querendo dar legalidade para aquilo. Pública, Exatamente. Aí, nesse interregno, o ministro da Justiça, que era o Jubim, viajou de Brasília para lá e passou reunido, parece 2 horas com o juiz, conversando, não se sabe por quê. Aí arguía a suspeição do juiz. E o tribunal segurando aqui o meu pedido de suspeição para não julgar. Nessa hora, o advogado tem que abrir a camisa, meter os peitos e seguir, né? Então, começou a nossa batalha lá. O juiz que foi designado daqui, ele ficou em Marabá e mandava chamar o pessoal lá para prestar depoimento, aquele negócio todo, né? Em Marabá. E com isso aí, como já falei antes, estava violentado o princípio do juiz natural, né? E teve um acusado que ele
porque eu quero fazer uma ressalva aqui. Antigamente, naquela época, o processo penal não era o de hoje. Naquela época, quando o camarada era denunciado pelo Ministério Público, ele era ouvido por primeiro, e hoje ele é ouvido por último, após a oitiva das testemunhas de acusação, testemunha de defesa, como eu falei, peritos e tudo mais, e depois que vem o interrogatório. Lá naquela época, o que era? O camarada era o primeiro a ser ouvido. A defesa dele era cerceada, né? Pois é, aí eu instruí o pessoal, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, o que os caras querem aqui... Tu divulgou para todos os envolvidos? No começo eu estava com tudo. Eles querem pegar divergência de versões para justificar, né, a acusação. Então é o seguinte, todo mundo calado, ninguém fala nada, né? Protestar pelo direito de permanecer em silêncio. Porque se fosse falar, é claro, nós aqui somos 5. A gente ouve uma coisa, vai falar ali, cada um conta a sua maneira. Omite alguma coisa, ou então coloca outro. Não, até porque a percepção é diferente, cada um vai identificar uma coisa. Entendeu? Então, começou por aí. E aí, então, teve um soldado, me lembro bem, era soldado França. Esse camarada foi denunciado pelo Ministério Público, ele não foi interrogado, ele não arrolou testemunha, ele foi pronunciado para ir julgado pelo Tribunal do Júri Popular. Veja só, a abusividade. O cara não falou, não arrolou testemunha, não foi citado e tal, entende? E ele estava arrolado para ir ser julgado pelo Tribunal Popular. E o negócio que, nesse interregno entre a denúncia e entre ser julgado, aí os sem terra mataram ele. Então, esse aí já ficou alijado, né? E assim começou. Como é que fizeram a individualização dessas condutas, hein? Pois não tinha individualização de conduta. Era só uma para todo mundo, pegava ali só... Não tinha individualização de conduta. Agora, veja bem, o que eu quando falo, o pessoal às vezes, quando quer conversar comigo, que tem tempo, eu começo a falar com os colegas advogados e eles às vezes não acreditam no que eu falo. Teve uma audiência aqui em Belém, com o juiz que estava presidindo o processo, olha só. Nós éramos 4 ou 5 advogados lá, né? E então iam ser arroladas umas testemunhas que eu tinha arrolado lá. Então o juiz, veja bem, está escrito no processo lá, disse, olha, como o advogado Américo Leal foi quem arrolou a testemunha, quem vai fazer pergunta para as testemunhas é o promotor, o juiz e o advogado que arrolou a testemunha. Os outros não têm direito. Ora, as testemunhas não são minhas, as testemunhas são do processo, né? Assim como as testemunhas arroladas pela acusação, não é testemunha de acusação. A gente pode forçar mais o entendimento se foi arrolada pela acusação ou se foi arrolada pela defesa, a gente fala testemunha de defesa, testemunha de acusação, mas a testemunha do processo, né? Então, quer dizer, cerceou o direito à defesa dos outros acusados no processo. Quer dizer, isso era uma nulidade ímpar, né? E na avidez de querer levar a júri e tudo mais e tal, quando chegou depois no júri, e aí então nós fomos, foi feito na UNAMA o primeiro júri, porque foi levado a julgamento o comandante de Marabá, o comandante de Paraopebas e o vice-comandante de Paraopebas, né? O júri foram os 3 primeiros. E aí os 3 primeiros foram absolvidos. Aí que começou, então, né, o desespero da coisa rolada pela acusação, né, da pessoa rolada pela acusação, defendida pela acusação. E aí, daí para diante, depois vieram assim a ser em lotes, né, levar a julgamento. Porque o primeiro, quando deu essa absolvição, o tribunal mandou a novo júri. Tá? Só que mandando ao novo júri, eles determinaram que o seguinte, que o juiz tinha errado, porque o juiz fez a pergunta, né, ele tinha que fazer por cada um dos mortos. Né? Por exemplo, o coronel comandante o coronel comandante de Marabá, ele eu sou o responsável pela morte do fulano, e depois outra série de perguntas. Naquela época eram muitos quesitos para responder. Eles fizeram geralzão. Fizeram geral.
né? Aí o tribunal anulou. Anulou e já marcou logo nova data, né? E tudo mais. Aí foi uma confusão do diabo. E aí começaram a ser levadas as pessoas em bloco para serem julgadas, né? E nisso aí... O bloco era de quantas pessoas? Era geralmente de 20, de 30, porque ao total eram 157 acusados. 157 acusados, né? E aí, então, ao final, só quem foi condenado ao final foi o comandante de Marabá e o comandante de Parauapebas, né? Eles foram condenados ao quê? Eles foram condenados a uma pena alta também, né? E que dava para discutir porque o processo, como eu já lhe falei, era nulo, devido ao cerceamento do direito de defesa. Eles estavam presentes no ato? Ou não, é só pelas ordens? Eles estavam levando a turma para lá, mas só que não houve voz de comando para eles atacarem, nem nada, entendeu? Eles foram atacados e revidaram o ataque, né? Então, isso aí, tem uma filmagem mas lá... Mas por que eles foram só nos comandantes e não nos demais? É estranho, né? Pois é, rapaz. O negócio é que, naquela época, o camarada entrava lá e já estava condenado. Aí era... Na verdade, eles tinham que punir alguém para justificar aquelas mortes. Né? Tanto é que a presidência da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele mandou 2 subprocuradores para acompanharem o processo aqui em Belém, o julgamento todinho. Inclusive, eu respondi processo criminal, né, acusado de ter cometido crime de injúria, calúnia, difamação contra os procuradores, né? Fui à audiência na Justiça Federal e, quando cheguei lá, estava a subprocuradora lá, a vítima, minha vítima, né? Aí, então, dizia que o senhor xingou essas palavras, não sei o quê, tudo na denúncia. Aí, quando o juiz leu, eu me dirigi para ela e perguntei, eu falei com a senhora alguma vez na minha vida? Eu dirigi a minha palavra nesse sentido com a senhora, que, acima de tudo, é um desrespeito para uma senhora, né? Antes de ser crime, é um desrespeito muito grande. Ela disse, não, senhor. E como é que está isso aí, doutora? Disse, não, isso foi o advogado que botou. Então, quer dizer, era tudo... Agora, veja bem, depois, aí houveram recursos e tudo mais, a acusação buscando novo julgamento e reforma disso, reforma daquilo e tal. E aí, muitos deles, por exemplo, quem era soldado já tinha tempo para ir a cabo. Quem era cabo já tinha tempo para ir a sargento. Quem era sargento, tá. E aí, então, como estava sob júdice, né, eles não poderiam mais ser... A verdade é que eles começaram a perturbar, querendo que impetrasse mandado de segurança, né, assegurando a eles que fossem promovidos. Aí, um dia eu reuni esse pessoal que estava lá, e olha, pessoal, é o seguinte, vocês têm que ficar calados agora, porque isso aí, com certeza, a gente vai ganhar essa batalha. Eu afirmo para vocês que vão ganhar. Agora, além desses 19 mortos, tem 122 que foram lesionados. Se aparece um promotorzinho maluco aí e diz que aquilo não foi lesão corporal, que foi tentativa de homicídio, vai todo mundo para o banco do réu de novo. Aí eles se acalmaram mais. Pois é, ficaram mais quietos, entendeu? E foi assim.